Vamos iniciar. Parte de numeração, coisa assim. A primeira questão. A primeira questão, ela é do vestibular 2019. Acredito que ela possa se repetir de novo ou não, não sei se está no tempo ainda, mas a UES tem um ciclo muito grande de questões. Ela parece que a CEV não tem criatividade e eles não fazem questões novas. Se você pegar todas as questões de matemática, olhar no meu e-book lá, você vê que são muito parecidas as questões com tudo. Qualquer número inteiro positivo pode ser expresso de modo único como soma de potência de base 2. Exemplo 63. Ele é 2 elevado a zero, mais 2 elevado a um, mais 2 elevado a 2, até... Aqui era 2 elevado a 5, viu, pessoal? Desculpa aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis parcelas. Já o 2, o 64, é uma parcela só, que seria 2 elevado a sexta. E o 68 seria duas parcelas. O número de parcelas expresso em 2018 é... Vocês têm que lembrar de número binário. Alguém lembra? Quem fez a Flaviane pode nos ajudar. Ela fez ciência da computação. Ela entende parte binária, né? Mas é simples. Como é que eu escrevo o número na parte binária? Eu pego 2018 e vou dividir por 2. Porque é base binária. Se fosse base 3, 4, base 3 dividido por 3, 4 na 4, na 5, e assim vai. Nós temos no universo muitas bases. É porque a gente utilizamos o nosso na base 10, né? O sistema hindu, na base 10. Mas vamos lá. Eu pego esse número divido por 2. Por 2, esse número aqui vai me dar. Eu pego 20, boto 1, por 2 dá 0, desce. Desce o 1, dá 0 e o 8, 9. E aqui dá 18, 0. Eu pego esse último númerozinho aqui, 0, e guardo ele. Vou pegar agora o 1009 e vou dividir por 2. Não importa o coisa que a gente vai fazer, por 2. Por 2 eu pego aqui, dá 5, dá 10, 0. Pego o 0. Tem que trabalhar esse primeiro 0 aqui, que eu desci, ó, esse 0 aqui, bota 0 vezes 2 dá 0, e desce o 9, aí dá 4. Sobra 1, deixa eu apagar, ficar bonitinho. Menos 8, sobra 1. Esse 1, ó, guarda ele. E assim eu vou fazer com todos até eu conseguir diminuir isso totalmente. Por 2. Por 2, aqui dá 2. Dá 1, 0, dá 5, dá 0, dá 4, dá 2. E o resto é 0. 252 dá por 2 também. Tem que dividir por 2, dá 126. Vou logo agilizar isso. 126. E deixa resto 0. Por que deixa resto 0? Porque ele é par, né? Deixa o resto 0. Depois, eu vou pegar os 123, vou dividir por 2. Isso aqui me dá 63. E deixa resto 0 também. Veja que na hora da prova tinha que ter muito cuidado com essas divisões. 63 dá por 2. Isso me dá 31. Isso aqui dá 62 e o resto é 1. Opa, deixou um resto. Guarda esse resto. Vou dividir de novo o 31.
por 2. Isso vai me dar 15 e me deixa resto 1. Por 2 dá 7 e deixa resto 1. Por 2 dá 3 e deixa resto 1. 3 por 2 dá 2. Por 2 deixa 1 e deixa resto 1. E por 2, o último por 2 dá 1 e o resto 0. Depois de tudo isso, eu quero saber quantas parcelas tem. Professor, esse Oi. último que você fez dá? Porque não era pelo um não, pelo quociente? Opa, desculpa, foi pelo quociente, eu errei aqui, ó. Quando chega no 1 já termina, já. Quando termina aqui. Opa, apaguei sem querer. 1 por 2 deixa resto 1. Aí eu vou pegar agora esses númerozinhos. Todos que tem 1 são parcelas. Então eu tenho uma parcela, duas parcelas, 3, 4, 5, 6, 7 parcelas. As parcelas são os que deixa o expoente, que deixa o resto 1. Por quê? Esse daqui seria o 2 elevado a 0. Começa 0, o 1, o 2, até chegar no final aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui seria o último, seria o 2 elevado a 9. E assim dá. E quando eu somar tudo, vai dar esse número. Isso daí a UES fez em 2019. Veja que a UES fez em 19.1. Em um ano depois, o que é que a UES cobra de novo? Isso na segunda fase de vestibular. Todo número inteiro positivo pode ser escrito de maneira... Professor, Oi. você poderia me explicar só porque o quociente do último ele é encarado como uma parcela também? Sim, porque o número binário, ele é escrito do final aqui para lá. Até quando eu não consigo mais dividir, entendeu? Quando eu não consigo dividir, o último quociente ele se torna número. Se eu fosse escrever ele como binário, ele seria o 1, 2, 3, 4. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 zeros, 0, 0, 0, 1, 0. Esse daqui seria o meu número binário. Quando você digita no computador 2018, você digitou isso daqui. Que legal, né? O simples número 2018 você digitou isso. Professor, poder repetir é, por que é 7 porque são potências? É porque todos os que tem resto. Todo que tem resto 1. Ah, entendi. São quantas parcelas de resto 1? E eu falei, a UES tem essa criatividade. Nas outras aulas eu mostrei também algumas questões parecidas de coisa. De numeração, ó, a UES fez em um ano. No outro ano seguinte ela fez a mesma questão. E mudou até o nível. Porque nessa daqui ela fez 2018. Nessa última ela fez com 45 só. Professor, poderia só explicar o porquê de ser só um, não considerar o zero também? É porque na base binária eu tenho 0 e 1 só. Certo? Quando eu tenho o 0, eu não tenho o número. Tipo, o 2. Por isso que é base binária. 0 ou 1. Quando eu tenho o 0 é nulo. Não tem. Quando tem 1, existe. Na base binária é assim. É como se estivesse passando energia. Quando tem 0, não passa energia. Quando tem 1, o teclado passa energia, entendeu? Nos computadores são assim. Por isso que a Ah, gente. entendi, obrigada. E nada. Por isso que é 0. Na base 3, já utiliza o 0, o 1 e o 2. Na base 4, é o 0, o 1, o 2 e o 3. Entendeu? O 2 mesmo não existe na base binária.
Ele quer que faça 45. 45 você já aprendeu, então é 45 dividido por 2. Vou logo fazer que dá 27. Deixa resto 1. Olha aí. Deixa resto 1. Se deixou resto 1, tem uma parcela. Agora por 2 de novo. Aqui dá 13, que dá 26. Deixa resto 1. 13 dá por 2, que dá 6, né? Que dá 12. Deixa resto 1. Tem 3 parcelas já. Por 2 dá 3. E a parcela, o resto é 0. Aí por 3 de novo. Por 2. E aqui eu volto por 2. Deixa resto 1. Opa. Eu errei aqui. Isso aqui é o quociente, é só 1. O senhor errou ali no 45, professor. É 1. Dividido por 2 dá 22. Ou dá 22, desculpa. 27 é 54. Troquei os números, foi. Desculpa, pessoal. 27 é 54. 45 dá 22, isso mesmo. Aí aqui por 2 dá 11. Dá resto 0. Por 2 dá 5 e dá resto 1. Por 2 dá 2, né? Que dá 4 e dá resto 1. E o meu último, 2 por 2, dá o meu quociente 1 e o meu resto 0. Quantas parcelas eu tenho aqui agora? 1, 2, 3, 4 parcelinhas. Aí como é o 45 no computador, né? Que você digita, é o 1, 0, 1, 1, 0, 1. Quando você digita só o 45, ele já vai isso, viu, pessoal? Coloquei uma questão de unidades, né, de capacidade. Vocês lembram como transformar, né? Eu tenho certeza. Deseja-se construir um reservatório para armazenar água, que tenha capacidade suficiente para satisfazer as necessidades básicas de 3.500 habitantes de uma cidade durante 16 dias. Se cada um dos habitantes utilizar diariamente para a sua necessidade básica exatamente 0,028 metros cúbicos de água, então a capacidade mínima em litro do reservatório é... Quantos dias eu vou precisar de água? 16. Quantos habitantes eu tenho? 3.500. E cada habitante gasta 0,028. Pessoal, vamos fazer como se estivesse na prova. 16 vezes. 3.500 eu posso usar como? Alguém lembra notação científica? 35 vezes 10 elevado a 2? Ou 35 vezes 10 a 2. Ou mais ainda. 3,5 vezes 10 a 3, né? Mas tá bom, 10 a 2. Vezes. Poxa, sem querer a borracha. 10 ao quadrado. Vezes. O 28 aqui, eu posso escrever sendo como? 28 vezes 10 a quanto? 7. 7? Menos 3. É porque eu pensei que tinha quadrado. 10 elevado a menos 1. 10 a menos 1 ou 10 a menos 3? A menos 3. Menos 3, verdade. Menos 3. A vírgula vai andar 1, 2, 3. Isso é menos 3. Por isso que eu vou botar uma vírgula aqui. E vou apagar esse daqui e vou colocar o 10 a menos 3. Cancelo os 10. Me restou agora só matemática. Simples. 16 vezes 28 vezes 3,5. O 3,5 é o último que eu vou fazer. Vou fazer o 16 vezes 28, que dá 448, vezes 3,5. Esse 3,5 nós vamos fazer a continha aqui, que é para
alguém não se não lembrar como faz a vírgula, eu vou fazer. Eu vou escrever como 3,5, normal. Alguém lembra por que eu escrevo normal assim? 3,35? Que a vírgula conta só no final. Vamos lá. 3,5, olha. 5 vezes 8, 40. Bota 0 e vai 4. 5 vezes 4, 20. Com 4, 24. Bota 4 e vai 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. Vou agora. Vou fazer com 3. 3 vezes 8, 24. Bota 4 e vai 2. 3 vezes 4, 12. Com 2, 14. Bota 4, vai 1. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. Vamos somar. 0, 8, 6, 5 e 1. Professor, e a vírgula eu vou colocar onde? Agora você vai olhar aqui para a vírgula. Vamos tirar a dúvida da vírgula. Quantas casas tem depois da vírgula? Só uma. Se tem só uma casa depois da vírgula, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar da minha direita para a esquerda uma casa e vou colocar a vírgula. Uma, coloquei. Então o número encontrado foi o 1568. Professor, não tem essa resposta, tem algo bem parecido. Porque a gente esqueceu de multiplicar o negócio. Alguém lembra quantos litros tem um metro cúbico? 1000 litros. Um metro cúbico tem 1000 litros. Logo, se é 15.680, eu tenho que multiplicar por 1000. Eu tenho que botar 3 zeros. 15, 6, 8, 1, 2, 3. Tem essa resposta? Aqui e aqui. Sei, professor. Oi? É 1.568.000. Então, espero que tenha tirado a dúvida do pessoal que tem vírgula. Uma dica que eu sempre dou quando estiver fazendo os exercícios: não use calculadora, gastem tempo mesmo fazendo. Mas, professor, eu vou perder muito tempo. Inicialmente você vai perder muito tempo. Com a prática vai ficar mais fácil, viu? Professor, Professor, Oi, pode falar. sempre eu vou resolver questões de capacitância dessa forma, porque eu imaginei uma regra de 3. Não, nessa questão sim, ela pede, porque assim, ele quer saber a capacidade dessa situação. Quando é regra de 3, geralmente a gente utiliza como. Eu tenho uma certa condição, vou fazer até aqui uma analogia assim. Eu tenho 2 unidades, certo? Ele vai dar uma, vai dar outra. Numa outra situação, ele vai dar uma das duas e depois vai ficar faltando a segunda, certo? Nessa daqui, ele não dá situação futura, ele só dá uma única situação. Por isso que eu não resolvo a regra de 3. Professor, eu consegui fazer por regra de 3. Eu fiz, deu certo. Porque tu fez para um dia, Chegou no mesmo resultado. tu fez para um dia, depois fez para outra coisa, não foi? Eu fiz assim, o 0,028 é uma pessoa, Isso. X pessoas, X litros é para tantas pessoas. Tá certo. Aí depois eu fui pelo dia. Não, aí dá certo, dá. Mas a questão é que nessa daqui eu consigo fazer tudo de uma vez só. Quando eu digo na regra de 3, tu teve que criar um dia, depois com uma pessoa, certo? Então eu fico criando variáveis. Aqui não, como ele mesmo diz que eu tenho as 3.500 e eu tenho já os dias, basta multiplicar tudo. Eu tenho vai ter uma questão de regra de 3, aí eu consigo explicar bem tranquilo porque que é mais rápido assim. Tá bem, professor, obrigada. Que nada. Mas eu falei, a regra de 3 a gente utiliza mais nessa parte, quando dá um passado e um futuro ou situações que ficam mais fáceis. Pessoal, eu espero que vocês estejam lembrados também de quando são diretamente e inversamente. Vocês lembram o que é? Esses assuntos são tudo assuntos do ensino fundamental.
A divisão e multiplicação de números decimais são sexto ano. E regra de 3 é sétimo ano, viu, turma? Então são assuntos que o Enem cobra muito, a UES nem tanto, a UES. Tá com o tempo que a UES não cobra razões, nem escalas, nem... Escalas a cobra em geografia, escalas. Mas mapa, faz muito tempo que a UES não cai. Então estamos ficando difícil de questões. Duas grandezas positivas, x e y, são inversamente proporcionais se existir uma correspondência bijetiva. Vocês devem lembrar de função, que é a bijetividade, né? Ela tem relação de indo e voltando entre os valores x e y e o número constante k. Tal que o valor de y é correspondente do valor de x, então. Ele diz que x vezes y é igual a k. Nessas condições, se o valor de x ou de y é 6 e o valor correspondente de x é 25, então o valor correspondente de y para x, 15, essa daqui era bem prática e direta. Ele me diz que x vezes y é k. Então, se ele é k, basta usar os valores que ele me deu. 6 vezes 25. Isso vai ser k. K é constante. Quando eu estou trabalhando com as diretamente e inversamente, os k ficam sendo constante. Veja que quando aqui um diminui, o outro aumenta. Viu? Vamos ter essa relação já já. 6 vezes 25, k igual a 150. Se k é constante, vamos fazer essa constante. Y vezes 105 vezes 15 é igual a 150, que é o k. Y é igual a 10. Agora vamos me dizer, vamos já fazer uma questão de regra de 3. Isso daqui, na hora que eu caracterizo x vezes y igual a k, eu tenho relações de diretamente ou inversamente. Essa relação, quando eu estou multiplicando, ela é diretamente ou inversamente? Olhando para a resposta, pessoal. Inversamente, né? Inversamente. Por quê? Ó? Veja que no primeiro, um foi 6 e o outro foi 25. Quando eu aumentei 1 para 15, o outro, ó, tá vendo? O x... Moço. Oi. Explica aí o que é diretamente e inversamente. Tá, ok. Ó, eu tenho relações de diretamente e inversamente de números, proporções, da seguinte forma. Ó. O x era 6 e o meu y... Ou era o contrário. O meu y era 6 e o meu x... O x é 25. Se os números são diretamente proporcional, se eu aumentar o x, eu aumento o y, certo? Isso aqui é diretamente. São razões. Se um número aumenta, o outro também aumenta. Se um diminuir, o outro também vai diminuir. Na segunda situação, o que foi que eu fiz? Eu botei o x para 15. Então eu baixei o x. E o y deu um valor maior. Deu 10. Então, isso aqui é inversamente. Então, eu estou trabalhando agora com razões. Se um aumentar, o outro vai diminuir. Como é que eu tenho a razão? X sobre y é igual a k. Aqui eu tenho as ideias de diretamente, né? Então, toda vez que eu estiver trabalhando com números, um diminuir e o outro aumentar, é inversamente. Se um aumentar e o outro aumentar, ou os dois diminuir, são diretamente. Isso daí eu utilizo muito em regra de 3.
Então vamos agora resolver uma regra de 3 e a gente vai ver isso bonitinho. Um fazendeiro tem reserva de ração suficiente para alimentar 16 vacas durante 62 dias. Após 14 dias, o fazendeiro vendeu 4 vacas e continuou a alimentar as restantes, seguindo o padrão inicial. Quantos dias no total durou a ração? Vamos aqui na primeira situação. Vacas e dias. Quantas vacas eu tenho inicialmente? Tenho 16. Quantos dias eu tenho restante agora? Porque já se passaram 14 dias já. Esse tipo de questão ele faz assim, eu tenho 62, mas se passaram dias, passaram 14 dias, então foi até o dia 48. Eu tenho ração para 48 dias numa boa. Numa boa, as 16 vacas comem 48 dias numa boa. Mas eu vendi 4 vacas. Então eu só vou ter 12 dias, 12 vacas agora. E tenho agora a quantidade de dias que eu não sei quantos são. Quando eu vou resolver regra de 3, a gente sempre gosta de fazer algumas perguntinhas e tal assim. Vou colocar a minha setinha sempre para baixo, porque eu gosto de indicar onde está a variável. E vou fazer a seguinte pergunta. Se com 16 vacas eu tinha 48 dias garantidos, com 12 vacas eu vou aumentar os dias ou diminuir os dias? Aumentar, né? Vai aumentar os dias. Então, foi menos vaca e mais dias. Usando essa ideia, quando um aumentou, outro diminuiu. Diretamente ou inversamente? Inversamente. 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 Então eu vou ter que inverter uma das duas. Não interessa qual das duas aqui eu tenho que inverter. Eu vou inverter aqui, não tem um x. Vou botar 48 sobre x é igual a 12 sobre 16. E assim a gente consegue trabalhar bem direitinho isso. Por 12 aqui dá 1, por 12 aqui dá 4. X vezes 1 é x, 4 vezes 16, 64. Ah, professor, então ela só aumentou 2 dias? Não. Lembre que eu já tinha passado 14 dias, eu estava no dia 48 quando isso aconteceu. Então é 64 mais 14, isso me dá 78. Turma, toda vida que for resolver as regras de 3, faça sempre essa pergunta, ó. A quantidade de objetos aumentou. Com isso, eu vou ter mais dias ou menos dias? Eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Aí você vai ter a noção que se vai ser diretamente ou inversamente. Tranquilo, pessoal? Então aqui terminou e vamos para a trigonometria. Trigonometria na UES não tem o que se fazer. A trigonometria na UES é uma trigonometria muito feia. Ela cai em duas situações, ela. Ou ela cai na forma de geometria, ou ela cai com função. Mas trigonometria mesmo, não tem. Caiu 2 ou 3 questões de 2015 até agora, de arco duplo e arco triplo. Transformações de soma e produto, eu não recordo. E não tem essa questão de... tem muito... Algumas vezes assim, usar a lei dos cossenos ou lei dos senos. Mas isso na geometria. Com trigonometria em si, nem tanto. Então, não é um assunto para você se aprofundar. Para você entender o básico
ficar resolvendo as questões. Se mzão e mzinho são respectivamente os valores máximo e mínimo que a função aqui consegue, então a média aritmétrica entre mzão... Vamos aqui. Quando você vê seno ao quadrado de x e cosseno ao quadrado de x em uma única questão, sempre lembre da relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vou precisar dela aqui. Sempre que você vê numa questão os dois juntinhos é que eu vou precisar. Eu posso escrever como seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Posso escrever dessa maneirinha. Se eu fizer dessa maneira, eu deixo tudo em função de cosseno ou de seno. Estamos entendidos, pessoal? Parece que todo mundo saiu. Tem alguém ainda online? Tô entendendo, professor, pode falar. Ah, tá bom, porque eu pensei que já tava todo mundo tinha ido embora já. Então, vou deixar tudo em função. Eu estou vendo que eu tenho aqui um senozinho ao quadrado. Então, eu já sei que eu vou deixar em função de alguma coisa, um deles. E como tem ao quadrado, eu já sei que eu tenho que fazer uma equação do segundo grau, como é de praxe, né? Então, vamos lá. F de x igual a 2 vezes... Onde tem seno, eu vou colocar o que foi me dado aqui. Então, vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de x mais 5 cosseno ao quadrado de x menos 1. E agora é matemática. F de x igual 2 menos 2 cosseno de x mais 5 cosseno ao quadrado de x menos 1. F de x, eu vou só organizar aqui. Eu tenho 5 cosseno menos 2, 3 cosseno ao quadrado de x. E eu vou ter que 2 menos 1, isso me dá mais 1. E eu cheguei nessa relação aqui. Ele me diz que eu quero o valor máximo e o valor mínimo. Pessoal, vamos desenhar um círculo trigonométrico. Simular, né? Quer desenhar aqui. E vamos lembrar. O cosseno é no eixo x ou no eixo y? X. X. Então, o cosseno é máximo quando ele vale quanto? O cosseno é máximo, cosseno máximo, quando ele é 0. Porque ele vale 1. O cosseno de 0 é 1. O cosseno é mínimo quando o cosseno? O cosseno é mínimo quando ele é 90 graus. Porque 90 graus ele está só no y. Cosseno de 90 é quanto? 0. É o valor mínimo que ele pode ter. Então, sabendo dessas informações, vamos fazer o cosseno variar de máximo a mínimo. Então, para máximo, o valor é máximo quando o cosseno é 0. Então, f de 0 é igual a 3 vezes. O cosseno de 0 é quanto? 1. Mais 1. F de 0 igual a 4. Que legal. Agora eu tenho que variar ele quando ele vale mínimo. Para mínimo.
tenho que ter f de 90 graus. 3 vezes cosseno ao quadrado de 90 mais 1. Lembrando, o cosseno de 90 é zero, então essa multiplicação fica zero. Então f de 90 é 1. Então eu já descobri quanto é o máximo e o mínimo que ele me pede na questão. Mzão mais Mzinho. 4 mais 1 dividido por 2. 5 dividido por 2, 2,5 item B. Professor, essa parte do máximo e do mínimo, sempre o cosseno máximo é o 1 e o mínimo é o de 90? Isso é porque o cosseno é zero, né? Ele, quando tá aqui, ele zera. A mesma lógica pro seno, né, professor? É, ele zera ele. Ok. Porque lembra que o cosseno varia de -1, ó, seno e cosseno, eles variam de -1 a 1, né? E quando ele tá nos pontos que o outro tem, ele não existe ele. Tipo, aqui no 90, o seno é 1, o cosseno é 0. Já aqui, ó, no 0, o cosseno é 1, o seno é 0. Entendeu? Eles sempre têm essa relação de máximo e mínimo, eles. Porque, ó, eu vou subindo aqui. Então, esse aqui é o máximo que ele dá, ou o mínimo, né? Um do outro. E essa daqui foi uma questão recente do último vestibular da primeira fase. Olhe para a questão do vestibular 2018, primeira fase também. Ah, tá. Só um momento aqui, pessoal. Esqueci de dar um avisozinho aqui. Por que que você considerou 0 e 1, né? Esqueci de dizer aqui, tá aqui, o 0 e o 1. Porque eles estão em relação aqui, ó. A relação, quando é só um deles dois, o seno ou o cosseno, eu utilizo essa igualdade aqui. Como eu estou usando os dois, eu tenho que usar essa daqui, ó. Por quê? Quando eu tiver o seno 0, ou cosseno 0, eu tenho seno 1. Quando eu tenho o 1, eu tenho ele 0. Então, por isso que eu só posso usar 0 e 1. Porque eu estou na relação de seno e cosseno ao mesmo tempo. Já é diferente dessa outra questão aqui. Essa questão aqui, ela diz assim. É de reais em reais, definido por f de x igual a 3, 2 mais seno de x. Veja que tem só uma diferença. Qual é a diferença de uma para a outra? Foi 2 anos de um vestibular para o outro. Essa daqui eu tenho seno e cosseno na mesma questão. Então eu tenho que usar eles condicionais, ó. Eu tenho que usar eles de 0 ou 1. Aqui eu só tenho um dos dois, que é o seno. Quando eu só tenho um dos dois, não, eu tenho que usar essa relação. O seno fica variando de 1 a -1. Se fosse o cosseno, a mesma coisa, de -1 a 1. Se tiver os dois, eu fico variando só de 0 a 1. Ou no intervalo do que a questão der. E a mesma coisa que ele pede, só não pede a média. Ó, mas ele pede Mzão e Mzinho. Que foi que eu achei na outra questão. Por isso que eu falo sempre de ficarem resolvendo as questões da UES. Porque aparece, professor, não apareceu nesse vestibular. A gente não teve sorte. Mas pode ser que apareça. Veja que 2 anos depois a questão caiu idêntica. Definida por... Vamos lá. O seno é máximo quando? Quando ele vale 1. O seno é mínimo quando? Quando ele vale -1. Quando for só um dos dois, é 1 a -1. Quando for os dois, de 0 a 1. Então eu vou substituir aqui os valores.
é f máximo é 3 mais 2 mais. O máximo é quando é 1. 3 dividido por 3 me dá f mínimo é 3 dividido por 2 menos 1. 3 dividido por 1, 3. Ele quer o produto. 3 vezes 1, 3. Professor, você acha bom essas questões vir na primeira fase? Pessoal, vou ser bem sincero. Uma questão dessa vindo, ninguém vai zerar matemática. Então, se ninguém zera matemática, fica mais difícil os concorrentes, entende? A nota de corte sobe. Mas você não tem que se preocupar com a nota de corte, tem que se preocupar em fazer as questões. Mas, como eu estou dizendo, a prova é muito fácil, ela é fácil para todo mundo, é só fácil para você não. A terceira questão, quem assistiu a aula de ontem, viu que eu resolvi uma equação biquadrada. Hoje eu vou precisar daquele conhecimento. Então, quem assistiu a aula de ontem vai entender aqui. A soma dos elementos do conjunto formado por todas as soluções do intervalo. O que isso quer dizer? Todas as soluções do meu intervalo. Olha, ele dá aqui um intervalo. Se ele dá um intervalo, isso aqui é quando eu passo o círculo. Ele quer dizer que ele vai do ponto 0, passa, até o 2π, que é bem aqui. Então, na volta completa. Isso é importante saber. Da equação. 2c na quarta menos 3c ao quadrado mais 1 igual a 0. Alguém lembra ontem o que foi que eu fiz quando tinha um x à quarta ontem? Colocou como y ao quadrado. Perfeito. Então, vou fazer a mesma coisa hoje. Seno ao quadrado de x eu vou chamar de y. Logo, seno à quarta de x é igual a y ao quadrado. E assim eu vamos escrever. 2y ao quadrado menos 3y mais 1. Isso é igual a 0. Vamos resolver essa equação do segundo grau. A igual a 2, b igual a menos 3, c igual a 1. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 1. Delta é igual a 9 menos 8. Delta é igual a 1. Com delta igual a 1, vamos fazer y menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Y é igual. O oposto de b, se é menos 3, fica 3. Mais ou menos a raiz de 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então vamos aqui agora. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 4, então y' é igual a 1. 3 menos 1, 2. Dividido por 4, y2 igual a 1 meio. E aí nós achamos os valores de y. A questão termina? Não. Porque eu não quero o valor de x, eu quero o valor de y. O valor de y, o valor do seno. Então vamos fazer lá. Seno ao quadrado de x, ele pode ser 1. Vou fazer um bonitinho. Ele pode ser 1 ou ele pode ser meio. Vamos testar os dois. Seno ao quadrado de x é igual a 1. Logo, seno de x é mais ou menos 1, né? Tirando a raiz. Quando é que o seno ele varia de 1 a menos 1? Olhando para o círculo trigonométrico, eu já falei que no 90 ele é igual a 1.
Quando é que ele é menos 1? Quando ele desce até aqui. Vamos lá. Até 0, 90, 180 é o 270. Ele vale menos 1. Mas se a questão está dando π, ele vai querer em radianos ele. Alguém lembra como é que se escreve 90 em radianos? Pi sobre 2? Π sobre 2. E o 270? 3π sobre 2. 3π sobre 2. Então, as duas aqui me dá π sobre 2 e 3π sobre 2. Já tenho duas respostas. Já terminei a questão? Não. Eu tenho que fazer agora quando o seno ao quadrado de x é igual a meio. E isso aqui, tirando a raiz, fica 1 raiz de 2 e racionalizando, raiz de 2 sobre 2. Mais ou menos, né? Alguém lembra qual é o ângulo que dá raiz de 2 sobre 2, o seno? 45? 45. Então eu quero os ângulos correspondentes ao 45. Vou até fazer bonitinho aqui. Vamos lá. No primeiro quadrante eu tenho um ângulo que vale 45, que é o π sobre... Isso mesmo, turma, π sobre 4. Eu tenho um outro que vale também aqui. Se eu pegar o π sobre 4 e botar mais 90, eu cheguei a um outro valor. Alguém lembra quanto é? É o 135. 135 é o 3π sobre 4. O 135 eu coloco mais 90, eu chego aqui. Que é o 225. Alguém lembra? 5π sobre 4. E chega ao 215. Que é o 7π sobre 4. Mas, professor, como é que é isso? Vamos lá. Ele quer o seno. O seno de 45 é positivo. E o seno de 135 também é positivo, porque está na parte superior. Lembrando que o seno é no eixo Y. Então, tudo que está na parte de cima é positivo. Já o de 225 e o 315 é negativo, porque está na parte de baixo. Então, eu variei os valores. Ele quer que eu faça a soma disso. Então, vamos somar. π sobre 4 mais 3π sobre 4 mais 5π sobre 4 mais 7π sobre 4. Mais... Pessoal, π sobre 2, vou fazer assim. π sobre 2, vou multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo. Tudo bem? Fica 2π sobre 4. Mais o 3π sobre 2, vou multiplicar em cima e embaixo. Dá o 6π sobre 4. Mais 6π. E aí, eu estou vendo... Por que eu fiz isso? Porque eu estou vendo que o 4 vai sumir. Vai dar uma resposta dessa e o 4 vai sumir. Então vamos só somar os números de cima. 1 mais 3, 4. Mais 5, 9. Mais 7, 16. Mais 2, 18. Mais 6. Isso dá 24. 24. π sobre 4. 24 dividido por 4 me dá 6. Então veja que eu trabalhei um pouco de redução de quadrantes. Se você não lembrar de redução de quadrantes, é bom você dar uma revisadazinha, viu, pessoal? Quem tiver dúvida depois de redução, me procura aí que a gente troca uma ideia. Que essa ideia aqui é a ideia de redução de quadrante. Uma questão que eu achei boa a gente revisar, porque tá com tempo que não cai,
E possa ser que a gente seja um filizado, a gente. Ela caindo. Ela diz assim, uma pessoa com 1,70 de altura está em um plano horizontal e caminha na direção perpendicular a um prédio. Lembrando, perpendicular é 90 graus, viu? Cuja base está situada no mesmo plano. Então tem uma pessoa aqui andando e tem um prédio. Em certo instante, essa pessoa visualiza o ponto mais alto. Então tem uma pessoazinha aqui. Visualiza o ponto. Cadê? Visualiza o ponto mais alto sobre o ângulo de 30 graus. Então, a pessoa vê o ponto ali, ó. Se ela ver, ela vai ter isso. 30 graus. Ao caminhar mais 3 metros, então a pessoa estava aqui no ponto A. Ela foi até o ponto B. Isso aqui é igual a 3. Visualiza o ponto mais alto do prédio agora com... Então a pessoa está aqui no ponto B e ela visualiza com 45. Nessas condições, a medida da altura do prédio é... O prédio, eu tenho que entender que quando eu divido o prédio, eu tenho duas situações. Eu já tenho 1,70 da pessoa e tenho mais uma distância X aqui. Que não sei quanto é. Mas, usando a ideia de triângulo isósceles, alguém lembra o que é o triângulo isósceles? Aqui é 45, aqui é 45. Se esse lado aqui vale A, esse outro lado aqui obrigatoriamente também vale A, porque é um triângulo isósceles. Isósceles tem os dois lados iguais, x, x, e uma base B. Certo, pessoal? Usando essa ideia de triângulo isósceles. Logo, essa partezinha aqui da altura, que eu vou pintar de roxo, chama de x. E a minha base também é x. E eu sei que a distância que eu andei é 3 metros. Então, qual relação trigonométrica que a gente utiliza cateto oposto sobre cateto adjacente? Alguém lembra? Tangente. 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 As relações métricas do triângulo retângulo que não usa hipotenusa é a tangente. Então, a tangente... Tangente, não vou usar a tangente de 45 porque não vou sair para nada. É x e x, a tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente. O cateto é todinho, o cateto é os 3 mais x. E aí, pessoal, virou continha. A questão só tinha que desenhar essa figurinha para dar uma entendida. Não sei se vocês lembram. Quanto é a tangente de 30? Alguém lembra? Raiz de 3 sobre Raiz de 3. 3 sobre 3. Perfeito. X sobre 3 mais x. Como ele fala aproximadamente, pessoal, eu vou aproximar a raiz de 3. A raiz de 3 é aproximadamente 1,7. E agora é braço. 3x igual a... Aqui vai me dar 5,1 mais 1,7x. Passando esse para cá, 3x menos 1,7x igual a 5,1. Isso aqui me dá aproximadamente, vai dar 1,3x igual a 5,1. X é igual a 5,1 dividido por 1,3. Pessoal, eu posso fazer da seguinte forma, ó. 5,1 é a mesma coisa que 51 vezes 10 a menos 1. 1,3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1. Logo, isso aqui eu vou eliminando. Começou a faltar voz. Eu vou ter 51 dividido por 13.
que vai dar aproximadamente 3,92. Ah, professor, então a questão já terminou, é 3,92. Não. 3,92 mais 1,7. Que isso aqui me dá 5,6. Então tá com tempo que não cai uma questão dessa. Resolvi trazer para relembrar a parte das relações métricas no triângulo retângulo. E possa ser que uma questão dessa a gente recaia. E a quinta questão, um pouco mais antiga também, mas é por causa que eu queria lembrar as relações no triângulo qualquer. Alguém lembra quais são as relações no triângulo qualquer? É alguma coisa dos dois maiores somando tem que ser menor que o dobro do menor. Eu Não, acho, alguma coisa assim. a Isa está trabalhando na desigualdade triangular. Quando saber se o triângulo existe. Vocês lembram do que é lei dos senos e lei dos cossenos? Sim. É o que eu vou precisar. Professor, o senhor poderia falar, porque eu não tô lembrada. Vou falar. A lei dos senos fala assim. As. Deixa eu botar o nome, né? A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre... Isso aqui é uma proporção. Isso daqui é a lei dos senos. Quando é que ela é utilizada? Quando eu tenho a mesma quantidade de... Eu tenho uma quantidade de lados e ângulos. Quando ele dá a relação de lados e ângulos, eu vou usar essa lei dos senos. Por quê? Eu preciso de dois lados e um ângulo, ou dois ângulos e um lado, certo? Agora eu vou apresentar a lei lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz assim: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno do ângulo alfa, ou do ângulo A, tanto faz. Do ângulo que está sendo estudado. Se aqui for A, o ângulo é A. Se for B, vai ser B. Quando é que eu utilizo essa? Eu utilizo lei dos cossenos quando eu tenho os três lados, ou eu tenho dois lados e um ângulo. Ah, professor, você falou isso da mesma coisa no lei dos senos. Mas qual é a dica? Lei dos senos, quando eu tenho mais ângulos, quando eu tenho mais alfas, eu uso lei dos senos. Quando eu tenho mais lados, lei dos cossenos. Tranquilo, pessoal? Nessa questão aqui, ele me deu três lados. Se ele me deu três lados, eu vou usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos? Cossenos. Lei dos cossenos. Ó, a medida do cosseno do maior ângulo. O maior ângulo sempre está oposto ao maior lado. Isso daí é uma teoriazinha de geometria plana. Então, o A tem que ser 15. Então, 15 ao quadrado é igual a B e C, não importa a ordem, 8 vezes 10. 8 vezes 10, olha. 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes B, 2 vezes 10 vezes 8, vezes cosseno de A. 225 é igual a 64 mais 100, menos 160 cosseno de A. 225 é igual a 164 menos 60 cosseno de A. Vou passar para cá. Isso vai me dar 61
é igual a menos 160 cosseno de A. Professor, o A sempre vai ser o maior? É isso? Não, é porque a gente chama de A ou B, não importa a ordem. É porque ele diz que eu quero o maior ângulo, certo? Se eu quero o maior ângulo, eu tenho que colocar aqui o maior lado. Lembra do triângulo de o Pitágoras? Sim, eu lembro. B mais C é igual a A. O A representa o maior lado, que é a hipotenusa. Então, quem tá antes do igual, ele representa também o maior lado, certo? Entendi, professor. O Pitágoras aqui funciona quando isso aqui cancela. Imagina que o cosseno é de 90 graus, o cosseno. Cosseno de 90 já estudamos hoje, é zero. Então isso aqui elimina. E vira só um Pitágoras, ó. Entendi, professor. Obrigado. Nada. Cosseno de A é igual a 61 dividido por 160. A briga aqui na hora da prova lá era dividir isso, certo? Então vamos tentar ver como é que a gente ia dividir isso na hora da prova. 60 e 160. Tem que colocar um zero e vírgula, eu coloco um zero aqui. Aí eu já começo a fazer. Que número eu multiplicado chega mais próximo ou igual a 610? Eu vejo 160 vezes 3 dá 480. Vezes 4 dá 640, então é 3. Aí 3 eu já olho para as opções e já paro de fazer. Ah, professor, você não considerou o zero, não considerei o sinal negativo. Eu sei que tentei um sinal negativo, mas todos têm negativo. Eu estou numa prova objetiva para ganhar tempo. Quando eu vejo 0,3, eu já paro e marco o item. E hoje, pessoal, foi isso. Espero que tenham gostado, que tenha servido para vocês. Trigonometria não é um assunto assim que eu vejo de bicho de 7 cabeças para o S. E a parte de sistema de numeração também não. Espero aí que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me procurar no WhatsApp. Quem já falou comigo sabe que eu sou de boa. E vamos aproveitar para estudar esses outros dias.